Um bilionário convidou a menina mais zoada da escola para um encontro. Quando a reencontrou, ela era uma mãe solo e ele ficou completamente encantado pela transformação dela. Segredos do passado vieram à tona e suas vidas mudaram para sempre. Uma história que irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O aroma intenso de café recém-passado misturava-se com o cheiro característico de concreto e aço dos arranha-céus do Faria Lima, criando uma atmosfera que definia perfeitamente o mundo de Ricardo Almeida Santos. Aos 38 anos, ele havia construído um império tecnológico que rivalizava com as maiores empresas do Vale do Silício. Mas nesta manhã de março, suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava um convite que chegara por e-mail. Reencontro de 20 anos, Colégio São Bento. Lia o cabeçalho dourado sobre fundo azul marinho. Ricardo ajustou a gravata italiana de seda pura, enquanto seus olhos percorriam a lista de confirmados, até parar abruptamente em um nome: Marina Oliveira Silva. O nome ecoou em sua mente como um fantasma do passado, transportando-o instantaneamente para os corredores de mármore do colégio mais elitista de São Paulo. Senhor Santos? A voz de Cristiana, sua assistente executiva há mais de 10 anos, cortou através de suas memórias. A reunião com os investidores japoneses é em 15 minutos. Ricardo ergueu os olhos, encontrando o reflexo de si mesmo na janela panorâmica que oferecia uma vista deslumbrante da cidade. Seu terno, sob medida da Savile Row, moldava perfeitamente sua silhueta atlética, resultado de anos de treinamento pessoal e uma disciplina quase militar. Os cabelos escuros, ligeiramente grisalhos nas têmporas, estavam impecavelmente penteados, e seus olhos castanhos escuros carregavam uma intensidade que intimidava até os executivos mais experientes. Cancele, disse ele, surpreendendo até a si mesmo. Senhor? Cristiana arqueou as sobrancelhas claramente confusa. Em uma década de trabalho conjunto, ela nunca o havia visto cancelar uma reunião de último minuto. Você me ouviu. Reagende para amanhã. Ele se levantou da poltrona de couro italiano que custava mais que muitos carros populares. E Cristiana, preciso que você pesquise alguém para mim. O escritório de Ricardo ocupava todo o andar superior do edifício, com paredes de vidro que permitiam uma visão de 360 graus de São Paulo. Objetos de arte contemporânea brasileira decoravam o ambiente, incluindo uma escultura de bronze de Alfredo Ceschiati e pinturas de Tarsila do Melo Sidor Amaral. Cada peça havia sido cuidadosamente selecionada não por gosto pessoal, mas por consultores que garantiam o máximo impacto visual e social. Cristiana retornou 2 horas depois com um dossiê discreto. Marina Oliveira Silva, 36 anos, enfermeira pediatra no Hospital Infantil da Santa Casa, formada pela Universidade São Camilo, especialização em cuidados intensivos neonatais. Mãe solteira de uma menina de 8 anos, chamada Sofia. Ricardo abriu o arquivo, estudando as poucas fotografias disponíveis. A mulher diante dele nas imagens não guardava nenhuma semelhança com a adolescente magra e desajeitada que ele lembrava. Marina agora possuía uma beleza natural e madura, com cabelos castanhos ondulados que emolduravam um rosto delicado mas determinado. Seus olhos verdes expressavam uma serenidade que contrastava drasticamente com a insegurança que ele recordava dos tempos de colégio. É só isso? Perguntou ele, notando a brevidade do relatório. Ela mantém um perfil muito baixo nas redes sociais, senhor. Apenas algumas fotos com a filha e colegas de trabalho. Parece ser uma pessoa comum. A palavra comum ecoou na mente de Ricardo de forma estranha. Em seu mundo, nada nem ninguém era comum. Cada pessoa em sua órbita possuía algum valor estratégico, alguma conexão útil, algum interesse específico.
quando foi a última vez que conhecera alguém verdadeiramente comum. Suas memórias do colégio começaram a emergir com uma nitidez perturbadora. Marina era sempre a última a ser escolhida para os trabalhos em grupo, a que sentava sozinha no refeitório, enquanto comia um lanche simples trazido de casa. Ele e seus amigos, os filhos da elite paulistana, faziam piadas cruéis sobre suas roupas simples, seus tênis desbotados, sua timidez quase patológica. "Lembra da Marina, a esquisitinha?" costumavam dizer, imitando sua voz baixa e sua postura curvada. Ricardo sentia uma pontada de algo que não conseguia nomear. Arrependimento? Vergonha? Eram emoções que há muito tempo havia aprendido a suprimir. O interfone tocou novamente. "Senhor Santos, sua mãe está na linha 1. "Transfira para o celular", respondeu ele, sabendo que Dona Margarete ligava apenas quando algo importante estava acontecendo na alta sociedade paulistana. "Ricardo, querido", a voz aristocrática de sua mãe soou através do aparelho. "Soube que você recebeu o convite para o reencontro do São Bento. Espero que não esteja pensando em comparecer. Seria completamente inadequado para alguém em sua posição se misturar com... Bem, você sabe como são essas reuniões. Pura nostalgia barata." "E por que seria inadequado, mãe?" "Ora, querido, você é Ricardo Almeida Santos. Sua presença em eventos assim vira notícia, gera especulação desnecessária. Além disso, tenho certeza de que aparecerão pessoas tentando se aproveitar de sua generosidade ou buscar contatos para negócios duvidosos." Ricardo desligou sem responder, irritado com a presunção de sua mãe, mas também reconhecendo a verdade em suas palavras. Sua presença em qualquer evento público gerava comoção. Fotógrafos apareciam do nada. Pessoas que mal o conheciam no colégio subitamente se lembravam de amizades profundas, e sua caixa de mensagens era bombardeada com pedidos de investimentos, doações e oportunidades de negócio. Mas algo sobre Marina era diferente. A pesquisa de Cristiana revelara uma pessoa que parecia genuinamente desinteressada em holofotes ou conexões sociais. Ela não possuía perfil no LinkedIn. Sua conta no Instagram era privada com apenas 200 seguidores. E não havia nenhuma menção a ela na mídia social ou profissional. Naquela noite, em sua cobertura de 800 metros quadrados nos jardins, Ricardo se viu observando as luzes da cidade através das enormes janelas de vidro. A decoração minimalista e cara do apartamento, móveis de design escandinavo, obras de arte contemporânea, uma adega climatizada com vinhos que custavam mais que um salário médio anual. De repente lhe pareceu fria e sem vida. Ele se lembrou de uma tarde específica no colégio, durante o 3º ano. Marina estava lendo sozinha debaixo de uma árvore no pátio, quando alguns de seus amigos começaram a importuná-la, fingindo interesse em seu livro apenas para depois zombarem de sua escolha. Um romance nacional simples, ao contrário dos clássicos franceses que eram considerados apropriados em seu círculo social. "Por que você não lê Proust, Marina?" havia dito Guilherme, um de seus colegas mais cruéis. "Ah, claro, deve ser difícil demais para você." Ricardo não havia participado ativamente da humilhação, mas também não a havia defendido. Simplesmente observara em silêncio enquanto ela guardava o livro e se afastava com as bochechas vermelhas de vergonha. Agora, 20 anos depois, ele se perguntava que tipo de pessoa ela se tornara. A enfermeira pediatra que cuidava de crianças doentes certamente era muito diferente da adolescente insegura que ele lembrava. E pela primeira vez em décadas, Ricardo Almeida Santos se sentiu genuinamente curioso sobre alguém que não poderia lhe oferecer nada além de... o quê? Companhia? Conversação? Conceitos que se tornaram estranhos em sua vida adulta. Na manhã seguinte, ele enviou sua confirmação de presença para o reencontro.
A Casa das Rosas, um casarão histórico no centro da Vila Madalena, estava majestosamente decorada para a noite de reencontro. Jacarandás em plena floração abril tingiam o jardim de roxo vibrante, suas pétalas caindo suavemente sobre os caminhos de pedra portuguesa que serpenteavam entre palmeiras imperiais e jaqueiras centenárias. O aroma doce das flores misturava-se com o perfume sutil de damas da noite que começavam a desabrochar com a chegada do crepúsculo paulistano. Ricardo chegou às 8 da noite dirigindo seu Porsche 911 Turbo S azul marinho, mas estacionou 2 quadras antes do evento. Não queria que sua chegada se tornasse o centro das atenções antes mesmo de entrar. Vestia um blazer Hugo Boss cinza carvão sobre uma camisa social branca sem gravata. Sua tentativa de parecer mais casual, embora ainda exalasse a elegância natural de quem estava acostumado ao luxo. Ao atravessar o portão de ferro forjado ornamentado, foi imediatamente reconhecido pelo organizador do evento, Marcos Taveira, que havia sido presidente do Grêmio Estudantil. "Ricardo, cara, não acredito que você veio." Marcos se aproximou com um sorriso exageradamente entusiástico, acompanhado de uma mulher loira que Ricardo reconheceu vagamente como Patrícia, ex-líder de torcida. "Pessoal, olhem, só quem chegou, o bilionário da turma." O pequeno grupo que se formou ao redor dele incluía rostos familiares, mas que pareciam estranhamente envelhecidos e distantes. Conversas sobre hipotecas, filhos pequenos e carreiras corporativas dominavam o ambiente, enquanto Ricardo respondia automaticamente às perguntas sobre seus negócios, sentindo-se como se estivesse em mais uma entrevista para a revista de economia. "E você, Ricardo? Casado? Filhos?" perguntou Patrícia, seus olhos brilhando com uma curiosidade que ele reconhecia como interesseira. "Solteiro", respondeu secamente, seus olhos já procurando discretamente por Marina no salão principal. O interior da Casa das Rosas havia sido transformado em um ambiente elegante, mas acolhedor. Mesas redondas cobertas com toalhas de linho branco distribuíam-se pelo salão de pé direito alto, iluminado por lustres de cristal que projetavam luz dourada sobre as paredes de tijolo aparente. Uma pequena banda tocava MPB clássica, Djavan, Caetano, Gilberto Gil, criando uma trilha sonora nostálgica que transportava todos de volta aos anos 90. Foi então que ele a viu. Marina estava próxima ao bar improvisado, conversando animadamente com 2 mulheres que Ricardo não reconhecia. Ela usava um vestido midi azul marinho de tecido fluido, que valorizava sua silhueta feminina sem ser chamativo, sapatos de salto médio, confortáveis e uma discreta corrente de prata no pescoço. Seu cabelo castanho acobreado caía em ondas naturais pelos ombros e seu rosto, agora maduro e expressivo, irradiava uma confiança que a adolescente Marina jamais possuíra. Ricardo observou-a por alguns minutos, fascinado pela transformação. A postura curvada da juventude havia dado lugar a uma elegância natural. Ela gesticulava enquanto falava, rindo de forma genuína, seus olhos verdes brilhando com uma vitalidade que fazia as pessoas ao seu redor se inclinarem para mais perto, como se quisessem absorver um pouco daquela energia positiva. Quando finalmente reuniu coragem para se aproximar, Marina estava explicando algo sobre seu trabalho no hospital para um pequeno grupo que se formara ao seu redor. "E você não imagina a cara de surpresa do garotinho quando disse que a injeção tinha poderes mágicos para fazer a dor ir embora", ela dizia, imitando a expressão de espanto de uma criança. 5 minutos depois, ele estava me perguntando se eu tinha mais poções mágicas para levar para casa. O grupo riu genuinamente, e Ricardo notou como o sorriso dela iluminava todo o rosto, criando pequenas rugas ao redor dos olhos, que falavam de alguém que ria com frequência. "Marina?", ele disse.
interrompendo a conversa. Ela se virou e, por alguns segundos, ele viu uma expressão de confusão em seu rosto. Ela o estudou intensamente, como se tentasse encaixar as peças de um quebra-cabeças, até que o reconhecimento finalmente surgiu. Ricardo Santos. Sua voz carregava surpresa, mas não o nervosismo que ele esperava. Nossa, você mudou bastante. Você também, ele respondeu, estendendo a mão educadamente. Como você está? Marina apertou sua mão com firmeza. Não o aperto hesitante que ele lembrava da adolescência, mas o cumprimento confiante de uma profissional acostumada a lidar com pessoas. Bem, obrigada. E você? Soube que se tornou uma espécie de celebridade empresarial. A forma casual como ela mencionou sua fama o desconcertou. Não havia admiração excessiva, nem nervosismo, nem tentativas óbvias de impressioná-lo. Era como se estivesse conversando com um conhecido qualquer. Os negócios foram bem, ele respondeu, sentindo-se estranhamente desconfortável com a modéstia forçada. E você? Enfermagem, certo? Pediatria no Hospital Infantil da Santa Casa. Trabalho principalmente com UTI neonatal. Seus olhos se iluminaram ao falar do trabalho. É desafiador, mas extremamente gratificante. Cada bebê que conseguimos salvar, não há sensação melhor no mundo. Ricardo se pegou genuinamente interessado. Em seu mundo, conversas sobre trabalho invariavelmente levavam a discussões sobre lucros, participações de mercado e estratégias de crescimento. Aqui estava alguém falando sobre salvar vidas com uma paixão que ele raramente via em seu ambiente corporativo. Deve ser intenso emocionalmente, ele comentou. Ela concordou, e pela primeira vez sua expressão se tornou mais séria. Especialmente quando você tem uma filha e consegue imaginar o que os pais estão passando. Mas é exatamente por isso que me dedico tanto. Cada família merece que alguém lute pelos seus bebês como se fossem nossos próprios filhos. Você tem uma filha? Sofia, 8 anos. É a luz da minha vida. O rosto de Marina se suavizou completamente ao mencionar a criança. Ela queria vir hoje para conhecer os amigos antigos da mamãe, mas expliquei que era uma festa só para adultos. Ela ficou decepcionada, porque queria saber se eu era popular na escola. Ricardo riu, surpreso com a naturalidade da conversa. E o que você disse? A verdade. Marina deu de ombros com um sorriso. Que eu era meio estranha e tímida, mas que estava tudo bem porque me tornei uma pessoa muito melhor depois. Ela ficou aliviada porque ela também se acha meio estranha às vezes. Nesse momento, Guilherme, o mesmo que havia humilhado Marina anos atrás, se aproximou do grupo, claramente alterado pelo álcool. Marina, a famosa CDF da turma, ele disse alto demais, atraindo olhares. E conversando com o nosso magnata, que coincidência interessante. Ricardo viu algo se tensionar no rosto de Marina, mas ela manteve o sorriso educado. Guilherme, ela cumprimentou friamente. Como você está? Você sabe, tentando sobreviver no mundo real. Não como alguns aqui que nasceram com sorte. Ele olhou significativamente para Ricardo. Mas me impressiona ver vocês dois conversando. Lembra do colégio, Ricardo? Como a gente implicava com ela? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ricardo sentiu todas as pessoas ao redor esperando sua reação, mas foram as próximas palavras de Marina que o surpreenderam completamente. Interessante como as pessoas guardam memórias diferentes das mesmas situações, ela disse calmamente, olhando diretamente para Guilherme. Honestamente, eu mal me lembro dos detalhes do colégio. Estava sempre focada nos estudos e em conseguir uma bolsa para a faculdade. O resto era só ruído de fundo. A simplicidade devastadora da resposta deixou Guilherme sem palavras. Marina não havia negado as humilhações, mas as havia reduzido a algo tão insignificante em sua vida
que nem valiam ser lembradas. Era uma demonstração de força e maturidade que impressionou profundamente Ricardo. Com licença, ela disse educadamente. Vou buscar um refrigerante. Enquanto se afastava, Ricardo a observou com uma admiração crescente. A mulher que acabara de conhecer possuía algo que ele havia perdido há muito tempo: autenticidade. Ela não estava tentando impressionar ninguém, não estava jogando jogos sociais complexos, não tinha agendas ocultas. Era simplesmente real. E isso o aterrorizava tanto quanto o fascinava. O Hospital Infantil da Santa Casa emergia como uma fortaleza de esperança na paisagem urbana da Zona Sul paulistana. O edifício principal, com suas paredes cor de tijolo e janelas amplas, contrastava com os arranha-céus espelhados que dominavam o horizonte da cidade. Era uma manhã de maio típica, com o céu cinzento carregado de umidade e o trânsito já congestionado nas marginais, quando Ricardo estacionou seu Audi A8 preto na vaga reservada para visitantes. 2 semanas haviam se passado desde o reencontro, e a imagem de Marina não saía de sua mente. Não era obsessão. Ele tentara convencer a si mesmo, mas uma curiosidade intelectual sobre uma pessoa que parecia operar sob princípios completamente diferentes dos seus. Durante suas madrugadas insones, em sua cobertura vazia, ele se pegava imaginando como seria a rotina dela, que tipo de desafios enfrentava diariamente, como equilibrava a maternidade com uma carreira tão demandante. Dr. Mendes está esperando o senhor na sala de administração, informou a recepcionista, uma senhora de meia-idade, cujo crachá identificava como Dona Carmen. Ela o conduziu através de corredores que cheiravam a desinfetante hospitalar, misturado com o aroma doce de flores que visitantes traziam para os pacientes. Ricardo observou tudo ao seu redor com a atenção meticulosa que aplicava a todos os seus investimentos. As paredes precisavam de uma nova pintura, alguns equipamentos pareciam datados, e notou que o sistema de ar-condicionado fazia um ruído irregular que sugeria manutenção adiada. Não era um hospital em ruínas, mas claramente operava com um orçamento limitado. O Dr. Henrique Mendes, diretor clínico há 15 anos, era um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e olhos cansados que iluminaram quando viu Ricardo entrar em sua sala. Sr. Santos, é uma honra recebê-lo aqui, disse, levantando-se de uma mesa coberta de prontuários e relatórios. Confesso que, quando recebi o telefonema de sua assessoria, pensei que fosse algum engano. De forma alguma, doutor. Tenho interesse genuíno em conhecer mais sobre o trabalho que vocês desenvolvem aqui, Ricardo respondeu, acomodando-se na cadeira de couro surrado que rangeu sob seu peso. Dr. Mendes começou a apresentar os números. O hospital atendia mais de 3.000 crianças por mês, mantinha 40 leitos de UTI neonatal, realizava cirurgias complexas que salvavam vidas que seriam perdidas em instituições com menos recursos. Mas os números que mais impactaram Ricardo foram os financeiros. O hospital operava constantemente no vermelho, dependia de doações para manter serviços básicos e havia uma lista de espera de equipamentos essenciais que não podia ser adquiridos por falta de verba. Nossa UTI neonatal é referência em São Paulo, explicou o médico com orgulho evidente. Temos profissionais excepcionais, como a enfermeira Marina Oliveira. Ela coordena nossa equipe de cuidados intensivos e tem salvado mais bebês nos últimos 5 anos do que posso contar. Ricardo se esforçou para manter a expressão neutra ao ouvir o nome dela. Gostaria de conhecer as instalações, disse. O tour pelas dependências do hospital foi uma experiência transformadora para Ricardo. Ele havia doado milhões,
para causas filantrópicas ao longo dos anos, mas sempre através de transferências bancárias e relatórios de terceiros. Nunca havia pisado fisicamente nos locais beneficiados por sua generosidade. A UTI neonatal ficava no 3º andar, uma unidade com 40 incubadoras dispostas em fileiras organizadas, cada uma contendo um bebê menor que ele jamais imaginara ser possível sobreviver. O ambiente era mantido em temperatura controlada, com luzes suaves e ruído mínimo. Monitores eletrônicos emitiam bips constantes, cada som representando uma vida em luta. Foi então que ele a viu. Marina estava curvada sobre uma incubadora no centro da unidade, vestindo scrubs azul claro que realçavam seus olhos verdes. Ela falava em voz baixa com uma jovem mãe que chorava silenciosamente ao lado do berço. Ele está respondendo bem ao tratamento, Jéssica. A voz de Marina era suave, mas confiante. Veja como a saturação de oxigênio melhorou desde ontem. É um guerreiro, igual à mãe dele. Ricardo observou, escondido atrás de uma coluna, enquanto Marina ajustava delicadamente os tubos conectados ao bebê minúsculo. Seus movimentos eram precisos e seguros, mas ao mesmo tempo incrivelmente gentis. Ela acariciou levemente a cabeça da mãe e sussurrou algo que fez a mulher parar de chorar e esboçar um sorriso fraco. Enfermeira Marina é especial, comentou o Dr. Mendes, notando a direção do olhar de Ricardo. Ela tem um dom. Os bebês respondem melhor quando ela está cuidando. As mães confiam nela instintivamente. Já recebemos propostas de hospitais particulares oferecendo salários 3 vezes maiores, mas ela nunca quis sair daqui. Por que não? Ela diz que aqui é onde mais precisa estar. Que bebês ricos têm muitas pessoas lutando por eles. Mas os nossos precisam de alguém que lute como se fossem filhos próprios. Ricardo sentiu algo se mexer em seu peito. Uma emoção que não conseguia nomear. Quando foi a última vez que vira alguém escolher propositalmente ganhar menos dinheiro para fazer mais diferença? Naquele momento, Marina levantou os olhos e o viu observando através do vidro que separava a UTI do corredor. Por alguns segundos, seus olhares se encontraram e ele viu surpresa genuína em seus olhos verdes. Ela disse algo para a mãe do bebê e se dirigiu até a porta. Ricardo? Ela saiu da UTI, ainda usando luvas cirúrgicas e máscara baixada no queixo. O que você está fazendo aqui? Dr. Mendes estava me mostrando o hospital. Ele respondeu, sentindo-se estranhamente desconfortável, como se tivesse sido pego espionando. Marina olhou do médico para Ricardo com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. É inesperado, ela disse diplomaticamente. Você está interessado em pediatria? Estou interessado em entender como posso ajudar. Ricardo respondeu honestamente. Dr. Mendes se iluminou. O Sr. Santos está considerando fazer uma doação para o hospital. Ricardo viu uma sombra passar pelos olhos de Marina, mas ela apenas assentiu educadamente. Isso é muito generoso da sua parte, ela disse, mas havia algo na sua voz que sugeria reserva. Com licença, preciso voltar para meus pacientes. Ela desapareceu de volta na UTI, deixando Ricardo com a sensação desconfortável de que havia decepcionado de alguma forma. 3 dias depois, Ricardo retornou ao hospital, desta vez acompanhado de seu advogado, Dr. Roberto Silveira, um homem íntegro de 50 anos que gerenciava suas questões filantrópicas há mais de uma década. 2 milhões de reais para equipamentos da UTI neonatal, anunciou Dr. Silveira, entregando o cheque ao Dr. Mendes. Doação anônima como solicitado pelo Sr. Santos. O diretor clínico estava visivelmente emocionado. Isso vai salvar centenas de vidas. Centenas! Podemos comprar 3 novas incubadoras de última geração, um ventilador neonatal, monitores cardíacos.
Senhor Santos, o senhor não faz ideia do impacto que isso terá. Na verdade, Ricardo disse, gostaria de fazer o acompanhamento da aplicação dos recursos. Posso retornar em algumas semanas para ver como o dinheiro está sendo utilizado? Claro, seria uma honra. Enquanto caminhavam de volta para o estacionamento, Dr. Silveira observou seu cliente com curiosidade. Ricardo, em 15 anos trabalhando com você, nunca te vi tão envolvido pessoalmente com uma doação. Geralmente você assina o cheque e pronto. O que há de especial neste hospital? Ricardo parou ao lado de seu carro, olhando de volta para o prédio onde Marina trabalhava naquele exato momento, provavelmente salvando vidas, com a mesma dedicação que havia testemunhado. Às vezes, ele disse lentamente, é preciso ver onde o dinheiro realmente faz diferença. Mas a verdade, que ele não conseguia admitir nem para si mesmo, era muito mais simples e aterrorizante. Pela primeira vez na vida adulta, ele queria impressionar alguém que aparentemente não podia ser impressionada. E isso o assustava profundamente. Naquela noite, sozinho em sua cobertura, Ricardo se perguntou se Marina descobriria que ele era o doador anônimo. E, mais importante, o que ela pensaria se descobrisse. O Colégio Municipal Professor Oswaldo Cruz, localizado em uma rua residencial de Perdizes, estava irreconhecível nesta noite de junho. O pátio de cimento, que normalmente abrigava apenas jogos de futebol infantil, havia sido transformado em um verdadeiro arraial. Bandeirinhas coloridas de papel crepom formavam um teto alegre entre as árvores, enquanto barracas improvisadas de madeira ofereciam quentão, pipoca, pamonha e doces tradicionais. O cheiro de milho assado misturava-se com o aroma de canela e gengibre que emanava das panelas de quentão fumegante. Ricardo estacionou seu carro 3 quadras antes da escola, escolhendo propositalmente um Civic preto discreto, ao invés de qualquer um de seus veículos mais chamosos. Vestia uma calça jeans escura, a primeira que comprara em mais de uma década, e uma camisa xadrez que havia mandado sua assistente buscar em uma loja de departamentos comum. O resultado final era alguém que claramente não estava acostumado a roupas casuais, mas que ao menos não parecia ter saído de uma revista de luxo. Cristiana havia feito uma pesquisa discreta e descobrira que Sofia estudava nesta escola pública de Perdizes e que a festa junina era o maior evento social do ano para as famílias da comunidade. Ricardo não conseguia explicar racionalmente o que o motivara a vir. Apenas sabia que a possibilidade de ver Marina em seu ambiente natural, longe dos protocolos do hospital, exercia uma atração irresistível. O portão da escola estava decorado com arcos de bambu e flores de papel, e uma placa pintada à mão anunciava Festa Junina, Família Oswaldo Cruz. Uma fila de famílias aguardava para entrar. Pais carregando crianças vestidas de caipira, avós com cestas de quitandas caseiras, adolescentes empolgados com a perspectiva de quadrilha e fogueira. Ao passar pela entrada, Ricardo foi cumprimentado calorosamente por uma professora que claramente o confundira com um pai da escola. "Boa noite. Primeira vez na nossa festa?" perguntou ela, oferecendo um carimbo em forma de milho para sua mão. "Sou a professora Márcia, da turma do 3º ano." "É sim", Ricardo respondeu, permitindo que ela carimbasse sua mão. "Muito animada." "Ah, você vai adorar. Temos a melhor pamonha da região, feita pela dona Conceição, mãe do Pedrinho do 4º ano. E o quentão do seu Antônio é famoso no bairro inteiro." Ricardo se viu sendo guiado, através do arraial, por professora Márcia, que fazia questão de apresentá-lo para meio mundo. Era uma experiência completamente alienígena para alguém acostumado a eventos onde cada conversa tinha um propósito específico e cada interação seguia protocolos rígidos de etiqueta social. "Olha, tem pipoca ali na barraca da turma do..."
Segundo ano, Márcia apontava animadamente. E ali tem pescaria para as crianças, organizada pelos pais do primeiro ano. Ah, e não pode perder a quadrilha às 9 horas. As crianças ensaiaram por semanas. Foi então que ele a viu. Marina estava atrás da barraca de doces caseiros, vestindo um vestido de chita azul e branco que a fazia parecer uma caipira autêntica, mas de uma forma charmosa e natural. Seus cabelos estavam presos em 2 tranças decoradas com fitas coloridas, e ela usava uma maquiagem leve que realçava suas sardas. Sardas que Ricardo nunca havia notado antes, mas que agora achava absolutamente encantadoras. Ela estava organizando brigadeiros, beijinhos e cocadinhas em bandejas, conversando animadamente com outras mães que trabalhavam na mesma barraca. Seu riso ecoava acima do ruído geral da festa, musical e genuíno. "Marina! Minha amiga Marina!" A professora Márcia acenou entusiasticamente. "Vem cá conhecer o... Desculpa, qual seu nome mesmo?" "Ricardo", ele respondeu, sentindo o coração acelerar enquanto Marina se aproximava. "Ricardo, esta é nossa querida Marina, mãe da Sofia do 4º ano e enfermeira no hospital infantil. Marina, o Ricardo está conhecendo nossa festinha pela primeira vez." O momento em que Marina o reconheceu foi quase engômico. Seu sorriso aberto congelou no rosto, seus olhos verdes se arregalaram ligeiramente, e ela olhou de Ricardo para a professora Márcia como se tentasse entender se estava sonhando. "Ricardo Santos?" ela disse lentamente. "Oi, Marina", ele respondeu, sentindo-se ridiculamente nervoso. "Festa bonita. O que você... Como você soube?" ela começou, mas foi interrompida por uma voz infantil cheia de energia. "Mãe, mãe, olha quanto eu ganhei na pescaria." Uma menina de 8 anos com cabelos castanhos cacheados e olhos verdes idênticos aos de Marina correu até eles, carregando um saco plástico cheio de peixinhos de plástico coloridos e algumas balas. Sofia era uma versão em miniatura da mãe, mas com uma energia vibrante que a fazia parecer estar sempre em movimento. "Sofia, amor, vem cá", Marina disse, colocando a mão protetoramente no ombro da filha. "Este é o Ricardo, um conhecido da mamãe." Sofia estudou Ricardo com a curiosidade desarmante das crianças. "Você está sozinho na festa?" A pergunta direta deixou Ricardo momentaneamente sem palavras. "Estou", ele admitiu. "Que triste. Todo mundo deveria ter companhia na festa junina." Sofia declarou com a sabedoria de quem havia vivido 8 festas juninas. "Quer um peixinho? Eu pesquei muitos." Ela estendeu o saco para Ricardo, que olhou para Marina pedindo permissão silenciosa antes de aceitar um peixinho azul de plástico. "Obrigado, Sofia. É muito bonito. É o meu preferido. Azul é a cor do mar, e eu nunca vi o mar de verdade, mas um dia a mamãe disse que vai me levar para conhecer." Ricardo viu Marina corar ligeiramente. "Sofia, por que você não vai brincar um pouco mais? Eu já termino aqui e te encontro." "Posso ir na barraca do milho? A dona Lúcia disse que ia fazer um especial só para mim." "Pode, mas fica onde eu possa te ver." Marina beijou a testa da filha, que saiu correndo em direção à barraca de milho assado. Ficaram alguns segundos em silêncio constrangedor antes de Marina falar. "Como você descobriu onde era a festa?" Sua voz carregava uma mistura de curiosidade e algo que Ricardo não conseguia identificar. Desconfiança? Constrangimento? Pesquisa? Ele admitiu honestamente. "Queria... não sei. Ver você em seu ambiente natural, eu acho." Marina o estudou intensamente. "Ricardo, isso é meio esquisito. Você aparece no reencontro do colégio depois de 20 anos, depois aparece no meu trabalho, agora está na festa da escola da minha filha. O que está acontecendo?" A confrontação direta o pegou desprevenido. Em seu mundo corporativo, ninguém questionava suas motivações tão frontalmente. "Honestamente, não sei explicar. Você me intriga."
Eu te intrigo? Marina riu, mas não era um riso divertido. Ricardo, eu sou enfermeira, mãe solteira, moro em Perdizes num apartamento de 2 quartos financiado pela Caixa. Não há nada intrigante em minha vida. É exatamente isso que me intriga, Ricardo disse, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Você parece genuína, feliz com escolhas que outras pessoas considerariam sacrifícios. Marina o observou por um longo momento, como se tentasse decifrar suas intenções. Quer uma pipoca? Ela perguntou finalmente, pegando um saco da barraca próxima. É doce, feita com açúcar cristal, bem diferente da gourmet que você deve estar acostumado. Eles caminharam juntos pelo arraial, compartilhando a pipoca. Ricardo observava fascinado como Marina conhecia praticamente todas as pessoas na festa. Cumprimentava pais, brincava com crianças, perguntava sobre familiares de professores. Era claramente uma pessoa querida e respeitada naquela comunidade. Tio, tio! Sofia apareceu correndo novamente, desta vez dirigindo-se diretamente para Ricardo. A quadrilha vai começar e eu não tenho par. Quer ser meu par? Ricardo olhou em pânico para Marina, que parecia igualmente surpresa. Sofia, querida, o Ricardo provavelmente não sabe dançar quadrilha. Eu ensino! Sofia interrompeu com entusiasmo. É fácil, só seguir o que o marcador fala. E antes que qualquer um pudesse protestar, Sofia agarrou a mão de Ricardo e o arrastou para o centro do pátio, onde outras crianças e adultos se organizavam em fileiras para a quadrilha tradicional. O que se seguiu foi simultaneamente a experiência mais constrangedora e mais divertida que Ricardo havia vivido em décadas. Comandado por um animador local que gritava "Alavantu" e "Balancê", ele se viu sendo guiado por uma menina de 8 anos, através dos passos básicos da dança caipira, tropeçando nas próprias pernas e rindo de forma que não fazia desde a infância. Marina assistia da lateral, e Ricardo a viu sorrindo. Não o sorriso educado que ela lhe oferecera anteriormente, mas um sorriso genuíno de diversão. Quando a música terminou e Sofia o abraçou espontaneamente, agradecendo por ter sido seu par, Ricardo sentiu algo que não experimentava há anos. A sensação pura e simples de pertencer a algum lugar, mesmo que temporariamente. Você é legal, tio Ricardo, Sofia disse, ainda abraçada nele. Vai voltar na próxima festa? Ricardo olhou por cima da cabeça da menina e encontrou os olhos de Marina. Por um momento, a guarda dela pareceu baixar completamente, e ele viu algo que o fez sentir como se tivesse sido atingido por um raio. Ternura. Ela estava olhando para ele com ternura. O escritório de Ricardo, no 42º andar do edifício mais moderno da Faria Lima, nunca havia parecido tão intimidador. A vista panorâmica de São Paulo se estendia até o horizonte, onde arranha-céus de vidro e aço refletiam o sol de julho em milhares de fragmentos dourados. Marina estava sentada na poltrona de couro em frente à sua mesa executiva, vestindo um blazer azul marinho sobre uma blusa branca simples, claramente suas melhores roupas corporativas, mas que ainda assim contrastavam drasticamente com o luxo ao seu redor. Ricardo havia passado 3 dias planejando esta reunião depois de uma semana insone, pensando na festa junina. A imagem de Marina sorrindo enquanto assistia ele dançar quadrilha com Sofia havia se tornado uma obsessão silenciosa. Ele queria encontrar uma maneira de mantê-la em sua vida, de criar oportunidades legítimas para mais encontros. Obrigada por me receber, Marina disse educadamente, suas mãos repousando sobre uma pequena bolsa de couro que havia visto dias melhores. Confesso que fiquei curiosa quando sua assistente ligou. Não imaginava que tivéssemos assuntos profissionais para discutir. Cristiana havia sido instruída a ser vaga ao fazer o convite, mencionando apenas uma oportunidade profissional interessante.
Ricardo se levantou da cadeira e caminhou até a janela, tentando parecer casual, mas, na verdade, procurando coragem para sua proposta. Marina, como você sabe, administro várias fundações filantrópicas. Uma delas é focada especificamente em saúde infantil. Ele se virou para encará-la. Estou criando um novo departamento de coordenação médica e preciso de alguém com sua experiência e dedicação para dirigi-lo. Marina inclinou a cabeça, genuinamente interessada. O que isso envolveria exatamente? Supervisão de programas de saúde infantil em hospitais públicos de São Paulo, desenvolvimento de protocolos de cuidados intensivos neonatais, treinamento de equipes. Ricardo havia ensaiado esta parte cuidadosamente. Seria um trabalho que permitiria impactar muito mais vidas do que você consegue atualmente, limitada a um único hospital. Interessante, Marina assentiu lentamente. E qual seria a remuneração? Ricardo havia calculado este número obsessivamente. R$ 18.000 mensais, mais benefícios completos. Plano de saúde premium para você e Sofia, vale alimentação, carro da empresa. Viu os olhos de Marina se arregalarem ligeiramente. Era mais de 3 vezes seu salário atual no hospital. 18 mil, ela repetiu devagar. É muito generoso. É o que o cargo merece, Ricardo disse rapidamente. Alguém com seu perfil poderia estar ganhando isso há anos no setor privado. Marina permaneceu em silêncio por quase 1 minuto, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Ricardo observava cada microexpressão em seu rosto, tentando decifrar seus pensamentos. Ricardo, ela disse finalmente, virando-se para encará-lo diretamente. Posso fazer algumas perguntas? Claro. Esta fundação que você mencionou, quando foi criada? A pergunta o pegou desprevenido. Há alguns anos. Quantos anos, especificamente? Por que isso importa? Marina cruzou as pernas e se inclinou ligeiramente para frente, assumindo uma postura que ele reconheceu do hospital, a mesma que ela usava quando explicava diagnósticos para pais preocupados. Era firme, mas gentil. Porque tenho a impressão de que esta fundação, este departamento e este cargo foram criados especificamente para mim. Nas últimas 2 semanas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sentiu o rosto esquentar e percebeu que havia sido completamente desmascarado pela inteligência perspicaz dela. Posso explicar? Ele começou. Por favor, explique, Marina disse, mas não havia raiva em sua voz, apenas uma firmeza que exigia honestidade total. Ricardo voltou para sua cadeira, sentindo-se subitamente como um adolescente pego em uma mentira pelos pais. Você está certa. A fundação existe há 3 anos, mas este departamento eu o criei pensando em você. Queria encontrar uma maneira de... Ele procurou pelas palavras certas. De ter você trabalhando comigo. Por quê? Porque desde o reencontro, desde que te vi no hospital, desde a festa junina, não consigo parar de pensar em você. A honestidade brutal de sua confissão pareceu surpreender ambos. Marina recostou-se na cadeira, estudando-o com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Ricardo, ela disse suavemente, você está tentando me comprar. Não! Ele protestou imediatamente. Estou oferecendo uma oportunidade profissional legítima, com um salário 3 vezes maior que o market value para minha experiência, em uma posição criada especificamente para mim, por alguém que admite estar interessado em mim pessoalmente. Marina balançou a cabeça. Como você esperava que eu interpretasse isso? Ricardo se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para outro. Um hábito que desenvolvera quando estava frustrado em negociações complexas. Talvez eu tenha me expressado mal. Não estou tentando comprá-la. Estou tentando... não sei.
criar circunstâncias para passarmos mais tempo juntos. Manipular circunstâncias, Marina corrigiu gentilmente. Ele admitiu parando de andar. É manipular circunstâncias. Marina suspirou profundamente, olhando novamente pela janela antes de responder. Ricardo, vou ser muito direta com você porque acho que você merece honestidade. Você é um homem atraente, claramente inteligente, e após nossa conversa na festa junina, posso ver que há uma pessoa genuína por baixo de todo este... Ela gesticulou vagamente para o escritório luxuoso. Desta armadura corporativa. O coração dele acelerou com as palavras iniciais, mas ele percebeu que vinha um mas. Mas, ela continuou, confirmando suas suspeitas. Eu não posso nem... Vou aceitar favores, presentes ou oportunidades que não conquistei por mérito próprio, especialmente não de alguém que está interessado em mim romanticamente. Por que não? Porque destruiria qualquer possibilidade de construirmos algo real. Marina se levantou, pegando sua bolsa. Se eu aceitasse este emprego, sempre me perguntaria se você gosta de mim ou da versão de mim que ele pode criar com seu dinheiro. E você sempre se perguntaria se eu estou com você ou com seu patrimônio. Ricardo nunca havia considerado esta perspectiva. Em seu mundo, dinheiro era simplesmente uma ferramenta para resolver problemas e criar oportunidades. A ideia de que ele pudesse ser um obstáculo para conexões genuínas era completamente nova. Então, o que você está dizendo? Marina caminhou até a porta, mas parou antes de abrir. Estou dizendo que se você quiser me conhecer melhor, e parte de mim espera que queira, precisa ser como Ricardo, a pessoa, não como Ricardo Santos, o bilionário que pode criar empregos e resolver problemas financeiros. Ela se virou para encará-lo uma última vez. Precisa ser em pé de igualdade, ou o mais próximo disso que conseguirmos. E como eu faço isso? Um pequeno sorriso tocou os lábios dela. O primeiro sorriso genuíno desde que chegara ao escritório. Comece me convidando para um café normal, em uma cafeteria normal, onde nós dois pagamos nossa própria conta e conversamos sobre coisas normais, sem agendas ocultas, sem ofertas de emprego, sem tentativas de impressionar. Você aceitaria um convite assim? Talvez, ela disse abrindo a porta. Mas, Ricardo, você precisa entender uma coisa. Eu conquistei tudo que tenho sozinha. Meu emprego, meu apartamento, o sustento da minha filha. Pode não ser muito comparado ao seu padrão, mas é meu. E não abro mão da minha independência por nada nem ninguém. Depois que ela saiu, Ricardo ficou sozinho em seu escritório, olhando para a cadeira vazia onde ela havia estado. Pela primeira vez na vida adulta, seu dinheiro havia se mostrado completamente inútil para conseguir algo que realmente queria. E, estranhamente, isso o fazia respeitá-la ainda mais. Naquela noite, ele enviou uma mensagem simples para o número que Cristiana havia conseguido. Café amanhã às 15 horas? Tem uma padaria na Rua Augusta que faz um pão de açúcar incrível. Prometo que cada um paga o seu. A resposta chegou 2 horas depois. Aceito, mas você precisa descobrir o endereço sozinho, sem assistentes. Pela primeira vez em meses, Ricardo Santos riu sozinho em sua cobertura vazia. A chuva de agosto caía com intensidade típica do inverno paulistano, transformando as ruas em espelhos reluzentes que refletiam os faróis dos carros no trânsito da tarde. Ricardo estava em seu apartamento quando o telefone tocou às 18h47. Um horário que normalmente seria ocupado por suas rotinas obsessivas de academia e jantar solitário. O nome Marina brilhava na tela e ele atendeu no primeiro toque. Ricardo! A voz dela estava tensa, quase irreconhecível. Desculpa ligar assim, mas você poderia me dar uma carona? Estou no hospital com Sofia e meu carro não quer pegar. Está chovendo muito e o Uber está impossível. Claro, onde você está? O que aconteceu? Ele já estava pegando as chaves e o casaco.
Hospital São Luís, na Barra Funda. Sofia teve uma crise alérgica e... A voz dela falhou por um momento. Ela está estável agora, mas preciso levá-la para casa e ela está muito sonolenta da medicação. Chegando em 15 minutos, Ricardo dirigiu seu Audi pelos alagamentos das marginais com uma urgência que não sentia desde... nunca, na verdade. Durante o trajeto, tentou ligar novamente para Marina, mas ela não atendia. Nas 2 semanas que haviam se passado, desde a rejeição da oferta de emprego, eles haviam se encontrado 3 vezes para café. Encontros que se revelaram surpreendentemente naturais e reconfortantes, longe do ambiente corporativo intimidador. O Hospital São Luís fervilhava com a atividade típica de um pronto-socorro numa tarde chuvosa de São Paulo. Ambulâncias chegavam constantemente. Famílias aguardavam nervosas na recepção, e o cheiro de desinfetante misturava-se com o aroma de café forte da lanchonete 24 horas. Ricardo encontrou Marina na sala de observação pediátrica, sentada ao lado de uma maca onde Sofia dormia profundamente. A menina estava pálida, com uma via de soro no braço pequeno e adesivos de monitoramento colados no peito. Marina segurava a mão livre da filha com delicadeza, mas seus olhos vermelhos denunciavam horas de choro contido. Marina, ele sussurrou, tocando levemente seu ombro. Ela ergueu os olhos, e ele viu neles um cansaço que ia muito além da noite mal dormida. Obrigada por vir, ela sussurrou de volta. Ela comeu amendoim na escola. Eu sempre aviso sobre a alergia dela. Mas hoje houve uma substituição de professora e... Ela está bem agora? Está. Respondeu bem à epinefrina e aos corticoides. Mas... Foi... Marina tremeu ligeiramente. Foi assustador, Ricardo. Ela começou a passar mal durante a aula, inchaço no rosto, dificuldade para respirar. Por alguns minutos eu pensei que... Ricardo puxou uma cadeira ao lado dela, notando detalhes que contavam a história das últimas horas. A blusa de Marina estava amarrotada, como se ela tivesse dormido vestida. Havia uma mancha de café em sua calça, provavelmente derramado com as mãos tremendo, e ela usava apenas um brinco, o outro provavelmente perdido na correria. Posso pegar alguma coisa para você? Café? Comida? Não, obrigada. Só quero levá-la para casa. Marina acariciou o cabelo de Sofia. O médico disse que ela pode ter alta daqui a pouco, mas vai precisar de repouso total amanhã. E você, vai conseguir faltar no trabalho? Marina hesitou. Vou dar um jeito. Sempre dou um jeito. Algo na forma como ela disse isso alertou Ricardo. Marina, me conta a verdade. O que está acontecendo? Ela ficou em silêncio por um longo momento, observando a respiração regular de Sofia. Estou há 6 meses tentando conseguir uma consulta com um alergista particular para ela, admitiu finalmente. O SUS tem lista de espera de 8 meses para especialista. Nesse meio tempo, ela teve 3 crises, cada uma mais forte que a anterior. Por que você não me contou isso antes? Marina o olhou com uma expressão que misturava cansaço e firmeza. Porque não quero que você resolva meus problemas com dinheiro, lembra? Eu vou conseguir resolver sozinha. Mesmo que isso coloque Sofia em risco? A pergunta a atingiu em cheio. Marina fechou os olhos por um momento, claramente lutando com suas próprias limitações. Há 3 anos, ela disse muito baixo. O pai da Sofia apareceu do nada, querendo conhecer a filha. Trouxe presentes caros, prometeu viagens, falou sobre escolas particulares e planos. De saúde premium. Ricardo escutou em silêncio, percebendo que estava prestes a entender algo fundamental sobre Marina. Sofia ficou encantada. Durante 2 meses ele foi o herói dela. Levava para shopping, comprava roupas de marca, prometia um futuro dourado. A voz de Marina endureceu, até que a namorada dele engravidou. Aí ele desapareceu novamente, sem explicação, sem despedida. Sofia ficou devastada, me perguntando por meses o que ela havia feito de errado. Marina,
Desde então, ela continuou, prometi para mim mesma que nunca mais deixaria alguém entrar na nossa vida oferecendo soluções financeiras para nossos problemas. Porque quando esse alguém resolve ir embora, os problemas voltam, mas a decepção da Sofia fica. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele finalmente entendia a resistência dela, e isso tornava sua situação infinitamente mais complicada. Eu não sou ele, disse firmemente. Eu sei que você não é, Marina respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. Mas Sofia não sabe a diferença. Para ela, você seria mais um adulto rico que aparece oferecendo coisas boas. E se no futuro você decidir que isso é complicado demais, ou que não quer mais essa responsabilidade? Ela não terminou a frase, mas não precisava. Nesse momento, Sofia começou a se mexer, abrindo os olhos lentamente. Mãe? Sua voz estava rouca da medicação. Estou aqui, amor. Como você está se sentindo? Melhor. Cadê o tio Ricardo? Both adults looked at each other in surprise. Sofia ainda estava sonolenta, mas havia reconhecido a voz dele. Estou aqui, Sofia, Ricardo disse suavemente, aproximando-se da maca. Você veio me buscar? Vim ajudar sua mãe a levar vocês para casa. Sofia sorriu fracamente. Que legal. Posso dormir no seu carro, ele deve ser bem confortável. Ricardo riu, sentindo o coração apertar com a inocência da pergunta. Pode dormir quanto eu quiser. 1 hora depois, eles estavam no apartamento de Marina em Perdizes. O prédio de classe média baixa contrastava drasticamente com qualquer lugar onde Ricardo havia estado recentemente. Mas quando Marina abriu a porta do apartamento, ele se surpreendeu com a sensação imediata de aconchego. A sala pequena era decorada com móveis simples, mas bem cuidados, muitas plantas nas janelas e fotografias de Sofia em todas as fases da vida, cobrindo uma parede inteira. O cheiro de canela pairava no ar, provavelmente de algum doce que Marina havia feito no fim de semana. Desculpa a bagunça, ela disse, ajudando Sofia a se acomodar no sofá. Não estava esperando visitas. Está perfeito, Ricardo disse, e percebia que falava seriamente. Enquanto Marina preparava um chá para Sofia e organizava os medicamentos que precisaria tomar, Ricardo observou os detalhes do apartamento. Livros empilhados em todos os cantos, romances nacionais, manuais de enfermagem, histórias infantis. Uma pequena televisão de tubo numa estante improvisada, uma geladeira coberta de desenhos de Sofia e lembretes de consultas médicas. Era um lar de verdade, algo que sua cobertura de 5 milhões de reais definitivamente não era. Ricardo, Marina chamou da cozinha americana. Você quer um chá também? Ou café? Chá está bom. Quando ela voltou para a sala carregando uma bandeja com xícaras desiguais, claramente um conjunto montado ao longo dos anos, não comprado junto, Ricardo tomou uma decisão. Marina, preciso te contar uma coisa. Ela parou, talvez reconhecendo o tom sério em sua voz. A doação anônima para o hospital, de 2 milhões, fui eu. O silêncio que se seguiu foi longo e tenso. Marina colocou a bandeja cuidadosamente na mesinha de centro, depois se sentou na poltrona em frente ao sofá onde Sofia cochilava. Quando? Ela perguntou simplesmente. 3 dias depois da festa junina. Por quê? Porque depois de te ver trabalhando, eu queria ajudar. E porque... Ele hesitou, depois decidiu pela honestidade total. Porque queria impressionar você. Marina assentiu lentamente, como se peças de um quebra-cabeça estivessem se encaixando em sua mente. Os novos equipamentos da UTI neonatal, as incubadoras que salvaram 3 bebês na semana passada. Ela o olhou diretamente. Foi seu dinheiro. Foi. E você está me contando isso agora porque não quero mais mentiras entre nós, nem por omissão. Marina ficou em silêncio por longo tempo,
observando Sofia dormir. Quando finalmente falou, sua voz estava mais suave. Obrigada por me contar. E obrigada pelos equipamentos. Você realmente salvou vidas. Mas... Um pequeno sorriso tocou os lábios dela. Mas nada. Desta vez, não há mais. Você doou dinheiro para uma causa importante, sem tentar ganhar nada em troca. E me contou quando não precisava. Isso é... diferente. Ricardo sentiu uma onda de alívio que não sabia que estava esperando. Posso ficar um pouco mais? Ele perguntou impulsivamente. Só até ter certeza de que Sofia está bem. Marina o observou por um momento, depois assentiu. Pode, mas vai ter que assistir Frozen 2 comigo enquanto ela dorme. É, o filme preferido dela quando está doente. Nunca vi Frozen 2. Sério? Marina pareceu genuinamente chocada. Bem-vindo ao mundo real, Ricardo Santos. E pela primeira vez em décadas, Ricardo passou uma noite assistindo desenho animado, bebendo chá em xícaras descombinadas e se sentindo mais em casa do que jamais se sentira em sua cobertura de luxo. A primavera chegara cedo a São Paulo naquele setembro, trazendo consigo o despertar dos ipês amarelos que pintavam as avenidas com suas flores vibrantes. Era uma manhã de sábado, quando Ricardo recebeu a ligação que mudaria completamente a dinâmica de seu relacionamento com Marina, que havia evoluído para encontros semanais e conversas telefônicas noturnas que se estendiam até altas horas. Ricardo, querido, precisamos conversar urgentemente. A voz de sua mãe soava mais tensa que o usual através do telefone. Venha almoçar conosco hoje. Sua avó Heloísa está aqui. A menção da avó paterna fez Ricardo suspirar internamente. Dona Heloísa Almeida Santos, aos 78 anos, era a verdadeira matriarca da família. Uma mulher que havia construído um império imobiliário ao lado do marido falecido e que ainda controlava boa parte da herança familiar com punho de ferro. Sua presença sempre significava que decisões importantes estavam sendo tomadas. A mansão dos Santos, no Jardim Europa, era uma estrutura imponente de estilo neoclássico, cercada por jardins meticulosamente planejados por paisagistas renomados. Quando Ricardo chegou ao portão eletrônico às 12h30, foi recebido por Joaquim, o mordomo que trabalhava para a família há mais de 20 anos. Bom dia, Sr. Ricardo. Sua família o aguarda no Jardim de Inverno. O Jardim de Inverno era o ambiente favorito de sua avó. Um espaço amplo com teto de vidro, onde orquídeas raras e bromélias criavam um ambiente tropical controlado. Dona Heloísa estava elegantemente vestida com um conjunto Chanel azul marinho, seus cabelos prateados impecavelmente penteados, usando as joias de diamante que raramente tiravam de seu pescoço aristocrático. Ricardo, meu querido neto. Ela se levantou para beijá-lo no rosto, mas seu sorriso não chegava aos olhos azuis que haviam intimidado 3 gerações da elite paulistana. Você está com uma aparência diferente. Era verdade. As últimas semanas ao lado de Marina haviam mudado alguns de seus hábitos. Ele estava mais relaxado, sorria com mais frequência, e havia até mesmo começado a usar roupas menos formais nos finais de semana. Bom dia, vovó. Mãe. Ele beijou Dona Margarete, notando que ela parecia nervosa. Pai, não veio? Seu pai está no clube, respondeu sua mãe rapidamente. Preferi que esta conversa ficasse entre nós 3. Dona Heloísa gesticulou para que ele se sentasse na poltrona de vime em frente a ela, criando um cenário que lembrava um interrogatório elegante. Ricardo, tenho recebido informações preocupantes sobre suas atividades recentes, começou ela sem rodeios. Aparentemente você tem frequentado ambientes inadequados para alguém em sua posição. Que tipo de ambientes, vovó? Festas juninas em escolas públicas, hospitais públicos, cafeterias comuns na Rua Augusta. Cada palavra soava como uma acusação.
E mais preocupante ainda, tem se relacionado com uma pessoa de classe social incompatível com nossa família. Ricardo sentiu o sangue esquentar. Quem está me vigiando? Não é vigilância, querido. Sua mãe interveio nervosamente. É proteção. Pessoas em sua posição são alvos constantes de oportunistas. E acreditamos, continuou Dona Heloísa, que esta enfermeira possa estar se aproveitando de sua generosidade natural. O nome dela é Marina, Ricardo disse firmemente. E ela não está se aproveitando de nada. Muito pelo contrário. Ah, sim, Marina Oliveira Silva. Dona Heloísa consultou uma pasta que estava ao seu lado. Filha de um metalúrgico aposentado do ABC, mãe solteira, renda familiar de menos de R$ 5.000. Você realmente acredita que uma pessoa nessas circunstâncias não tem interesse em sua fortuna? Como vocês conseguiram essas informações? Ricardo, por favor. Sua mãe se inclinou para a frente. Somos uma família responsável. Quando alguém próximo a você começa a aparecer em sua vida com frequência, é natural que façamos uma verificação de antecedentes. Uma verificação de antecedentes. Ele repetiu lentamente, sentindo a raiva crescer em seu peito. Vocês investigaram Marina. E descobrimos coisas interessantes. Dona Heloísa abriu a pasta. Esta mulher tem dívidas médicas significativas relacionadas ao tratamento da filha. Financiou um apartamento pela Caixa Econômica Federal que consome 40% de sua renda. Recentemente procurou empréstimo para pagar um especialista particular para a criança. Cada informação era como um soco no estômago de Ricardo. Ele sabia que Marina enfrentava dificuldades financeiras, mas não tinha dimensão da extensão dos problemas. Você vê o padrão, querido, sua mãe disse gentilmente. Uma mulher em dificuldades financeiras que subitamente se interessou por você após descobrir quem você é? Não foi assim, Ricardo protestou. Ela me rejeitou quando ofereci ajuda. Recusou um emprego que pagaria 3 vezes mais que o atual. Estratégia inteligente, comentou Dona Heloísa com aprovação grudada. Rejeitar as primeiras ofertas para parecer desinteressada, conquistar sua confiança, depois aparecer com emergências que justifiquem sua ajuda. Vocês estão sendo completamente injustas. Ricardo, Dona Heloísa se levantou, assumindo a postura autoritária que havia usado para comandar conselhos administrativos por décadas. Você vai herdar mais de 2 bilhões de reais quando eu morrer. Esta responsabilidade vem com obrigações para com nossa família e nossa posição social. E se eu não quiser essa responsabilidade? O silêncio que se seguiu foi gélido. Dona Margarete empalideceu e Dona Heloísa estreitou os olhos. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez eu queira viver minha vida, fazer minhas próprias escolhas, sem ter que aprovar cada decisão pessoal com um conselho familiar. E jogar fora 4 gerações de trabalho e sacrifício por causa de uma aventura com uma oportunista? Marina não é uma oportunista, Ricardo explodiu, levantando-se da cadeira. Ela é a pessoa mais íntegra que já conheci. Trabalha 12 horas por dia salvando vidas de crianças, cria uma filha sozinha e recusa qualquer ajuda que não tenha conquistado por mérito próprio. Ricardo, abaixa a voz! Sua mãe sussurrou, olhando nervosa para os empregados que poderiam estar ouvindo. Não vou abaixar a voz. Estou cansado de viver, de acordo com as expectativas de vocês, de namorar apenas mulheres aprovadas pelo nosso círculo social, de frequentar apenas lugares adequados. Dona Heloísa se aproximou dele, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Se você continuar com essa mulher, disse devagar, será completamente deserdado. Não receberá um centavo da herança familiar. Nada. E se ela estiver grávida? A pergunta saiu de sua boca antes que ele pudesse se controlar. Uma mentira impulsiva destinada a chocar,
mas que teve um efeito ainda mais dramático do que esperava. Dona Margarete gritou e se deixou cair na cadeira mais próxima. Dona Heloísa ficou completamente pálida, apoiando-se na mesa para não cambalear. Ela está grávida? Sua avó sussurrou. Não. Ricardo admitiu imediatamente, arrependido da mentira. Não está. Mas e se estivesse? Vocês cortariam relações com seu próprio neto ou bisneto por causa de preconceito de classe social? Ricardo Alfonso Almeida Santos. Dona Heloísa usou seu nome completo, algo que fazia apenas em momentos de extrema gravidade. Você tem 48 horas para terminar esse relacionamento e provar que ainda tem juízo. Caso contrário, você será formalmente deserdado. E eu me certificarei de que toda a alta sociedade paulistana saiba exatamente por quê. E se eu escolher Marina? Então você escolherá uma vida de mediocridade ao lado de uma mulher que eventualmente o deixará quando perceber que você não pode mais oferecer o padrão de vida que ela esperava. Ricardo olhou para sua mãe, procurando apoio, mas encontrou apenas lágrimas silenciosas e decepção. Eu não acredito que vocês são capazes disso, ele disse finalmente. Somos capazes de qualquer coisa para proteger nossa família, respondeu Dona Heloísa friamente. 48 horas, Ricardo. Escolha sabiamente. Ele saiu da mansão familiar dirigindo sem destino pelas ruas de São Paulo, sua mente girando entre raiva, confusão e uma crescente certeza de que sua vida havia chegado a um ponto de não retorno. Naquela noite, pela primeira vez, desde que a conhecera novamente, Ricardo ligou para Marina e mentiu. Desculpa, não posso te ver esse final de semana. Surgiram alguns problemas de trabalho. Tudo bem, ela respondeu, mas ele detectou uma nota de preocupação em sua voz. Está tudo bem? Você parece estranho. Está tudo bem, só preciso resolver algumas coisas. Depois que desligou, Ricardo se sentou em sua varanda, olhando para as luzes da cidade e se perguntando se sua avó estava certa. Se Marina realmente o deixaria quando descobrisse que ele poderia perder toda a sua fortuna por causa dela. Era um teste que ele não tinha coragem de fazer. O mês de outubro trouxe consigo um calor atípico para a primavera paulistana, e com ele uma série de eventos que abalariam completamente a vida de Marina e Sofia. Ricardo havia passado 2 semanas angustiantes, tentando encontrar uma forma de contornar o ultimato de sua família, quando Cristiana entrou em seu escritório com uma expressão que ele nunca havia visto antes, uma mistura de preocupação e constrangimento. Senhor Santos, preciso falar com o senhor sobre algo delicado, ela disse, fechando a porta atrás de si. Recebi uma ligação da Valéria Monteiro. Valéria. O nome de sua ex-namorada ecoou na mente de Ricardo como um presságio ruim. Eles haviam terminado 8 meses antes, um relacionamento de 3 anos que havia sido mais uma parceria social conveniente do que amor verdadeiro. Valéria era tudo que sua família aprovava. Filha de banqueiros, formada em administração pela FGV, com conexões na alta sociedade paulistana. O que ela queria? Ela soube do seu relacionamento com Marina. Cristiana hesitou. E contratou um detetive particular para investigar. Ricardo sentiu o sangue gelar. Ela fez o quê? Aparentemente, Dona Heloísa procurou Valéria depois da conversa que vocês tiveram. Sugeriu que ela tentasse reconquistar você. E Valéria decidiu que a melhor estratégia seria provar que Marina não é quem aparenta ser. Que tipo de investigação? Cristiana colocou uma pasta sobre a mesa com relutância evidente. Investigação financeira completa. Histórico médico da filha. Entrevistas com vizinhos, colegas de trabalho, professores da escola. Eles até foram ao ABC conversar com o pai dela. Ricardo abriu a pasta e sentiu náusea ao ver o nível de detalhamento. Havia fotografias de Marina saindo do trabalho,
de Sofia brincando no pátio da escola, cópias de prontuários médicos que obviamente haviam sido obtidas ilegalmente, extratos bancários, histórico de compras no cartão de crédito. Como conseguiram essas informações médicas? O detetive tem contatos em várias instituições. Subornaram funcionários, provavelmente. A violação da privacidade era tão completa e sistemática que Ricardo se sentiu fisicamente enjoado. Havia detalhes íntimos da vida de Marina e Sofia que ele mesmo não conhecia e não deveria conhecer sem que ela escolhesse compartilhar. Há mais, Cristiana continuou relutantemente. Valéria pretende vazar essas informações para a imprensa. Ela tem contatos na coluna social do Estado de São Paulo e na revista Veja. A história seria algo como bilionário da tecnologia se envolve com enfermeira endividada. Quando? Na próxima semana. Ela me ligou porque queria sua última chance de reconsiderar o relacionamento antes de tornar tudo público. Ricardo fechou a pasta com força, sentindo uma mistura de raiva e desespero que nunca havia experimentado. Cristiana, quero que você contrate os melhores advogados que conseguir encontrar. Quero essa investigação interrompida imediatamente, todos os materiais destruídos e processos criminais contra todos os envolvidos. Já providenciei. Dr. Silveira está tratando dos aspectos legais. Mas, senhor, ela hesitou. Marina, já sabe. Como assim? O detetive foi muito óbvio. Vizinhos comentaram sobre estranhos fazendo perguntas, colegas de trabalho foram abordadas, o porteiro do prédio dela foi questionado. Ela ligou há 1 hora perguntando se eu sabia por que pessoas estavam investigando sua vida. Ricardo se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Lá embaixo, São Paulo fervilhava em sua eterna correria, alheia ao drama pessoal que se desenrolava no 42º andar. O que você disse para ela? Que eu investigaria e retornaria a ligação. Mas, senhor, ela estava muito assustada, principalmente preocupada com Sofia. Naquele momento, o telefone de Ricardo tocou. Era Marina. Ricardo, precisamos conversar, urgente. Sua voz estava controlada, mas ele detectou uma tensão subjacente que o alarmou. Onde você está? Na escola da Sofia. Acabou de acontecer algo aqui. Você pode vir? Estou saindo agora. O Colégio Municipal Professor Oswaldo Cruz estava em alvoroço quando Ricardo chegou. Professores conversavam em grupos pequenos, alguns pais haviam sido chamados e havia uma viatura da polícia estacionada na frente da escola. Encontrou Marina na sala da diretora, sentada ao lado de Sofia, que estava visivelmente abalada. A menina, normalmente falante e sorridente, estava silenciosa e se agarrava ao braço da mãe. Marina, o que aconteceu? Um homem apareceu aqui às 14, explicou a diretora, uma senhora de meia-idade claramente perturbada. Disse que estava fazendo uma verificação de segurança sobre Sofia. Queria saber sobre o comportamento dela, notas, amizades, se a mãe havia mudado de rotina recentemente. Ele mostrou alguma identificação. Disse que era da Secretaria de Educação, mas quando perguntamos por documentos oficiais, ele ficou evasivo. A professora da Sofia se sentiu desconfortável e chamou a diretora. Marina olhou para Ricardo com uma expressão que misturava medo e raiva. Quando a diretora insistiu para ver documentos oficiais, ele foi embora, rapidamente, mas não antes de tentar tirar fotos do pátio e da sala de aula. Sofia viu. Ela estava no recreio quando ele chegou. Algumas colegas comentaram sobre o homem estranho que fazia perguntas sobre ela. A voz de Marina tremeu ligeiramente. Ricardo, minha filha me perguntou se ela fez alguma coisa errada, se estava em perigo. Ricardo se ajoelhou na frente de Sofia, que o olhou com os olhos verdes arregalados de medo. Sofia, você não fez nada errado, tá bem? Nada disso é culpa sua. Mas por que o homem estava perguntando sobre mim?
Ricardo olhou para Marina, que assentiu quase imperceptivelmente. Uma permissão silenciosa para que ele explicasse na medida do possível. Às vezes, adultos fazem coisas erradas quando estão com ciúmes ou raiva, mas não tem nada a ver com você. Você é uma menina maravilhosa, e sua mãe e eu vamos cuidar para que ninguém mais a incomode. Você vai proteger a gente? A pergunta simples e direta atingiu Ricardo como um raio. Era a primeira vez que alguém dependia dele para proteção real. Não financeira, não profissional, mas física e emocional. Vou, ele prometeu, surpreendendo a si mesmo com a convicção em sua voz. Mais tarde, no apartamento de Marina, depois que Sofia adormecera exausta emocionalmente, eles finalmente tiveram a conversa que ambos sabiam ser inevitável. É sua ex-namorada, não é? Marina disse, servindo café em xícaras que Ricardo já havia aprendido a amar por serem diferentes e genuínas. Como você sabe? Uma vizinha disse que a mulher que fez perguntas sobre mim era muito elegante, loira, dirigindo um BMW branco. Não é difícil deduzir. Marina se sentou no sofá ao lado dele. Ricardo, por que ela está fazendo isso? Ele contou tudo. O ultimato da avó, a pressão familiar, o envolvimento de Valéria, os planos de exposição na mídia. Conforme falava, viu a expressão de Marina mudar de preocupação para compreensão, depois para uma tristeza profunda. Então sua família me considera uma ameaça, ela disse quando ele terminou. Eles não conhecem você. Se conhecessem... Ricardo, Marina o interrompeu gentilmente. Eles me conhecem muito bem agora. Sabem que sou enfermeira, que ganho pouco, que tenho dívidas, que criei uma filha sozinha, e baseados nesses fatos, decidiram que sou uma interesseira. Você não é. Eu sei que não sou, e você sabe que não sou, mas para o resto do mundo... Ela gesticulou vagamente para a janela, principalmente para pessoas que vivem em um universo onde relacionamentos sempre têm motivações financeiras. Eu sou exatamente o que parece. Uma mulher pobre interessada em um homem rico. E o que você quer fazer? Marina ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o corredor onde Sofia dormia. Quero proteger minha filha, disse finalmente. Sofia não pediu para estar no meio disso. Ela não merece ter sua privacidade invadida, ser fotografada por estranhos ou aparecer em jornais como filha da oportunista que seduziu o bilionário. Marina, acho que preciso me afastar de você. Ela disse baixinho, mas com firmeza. Pelo menos até essa situação se resolver. Não, Ricardo respondeu imediatamente. Não vou deixar que eles ganhem assim. Não é sobre ganhar ou perder. Marina o encarou diretamente. É sobre Sofia ter uma infância normal. É sobre ela poder ir para a escola sem ter medo de homens estranhos fazendo perguntas. É sobre nossa vida privada continuar sendo privada. Ricardo sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Depois de semanas descobrindo o que era se sentir verdadeiramente vivo e conectado com outra pessoa, a perspectiva de perder Marina o aterrorizava. Me dá uma semana, ele disse impulsivamente. Uma semana para resolver isso. Como? Não sei ainda, mas não posso aceitar que nossa história termine porque pessoas cruéis decidiram destruir sua vida para atingir a mim. Marina o estudou por um longo momento, então assentiu lentamente. Uma semana, ela concordou. Mas, Ricardo, se ao final dessa semana não houver uma solução que proteja Sofia, eu vou desaparecer da sua vida completamente. É uma promessa que faço como mãe. Naquela noite, dirigindo de volta para sua cobertura vazia, Ricardo tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. A decisão que Ricardo tomara na
Noite anterior, cristalizou-se em sua mente durante as primeiras horas da manhã de novembro, quando São Paulo despertava sob um céu carregado de nuvens escuras que prometiam as chuvas torrenciais típicas da estação. Ele não havia dormido, passando a madrugada em sua varanda, observando as luzes da cidade e repensando cada momento dos últimos meses ao lado de Marina e Sofia. Às 7 da manhã, ligou para Dr. Roberto Silveira, seu advogado de confiança há mais de 15 anos. Roberto, preciso de você aqui em 1 hora. Vou renunciar à herança familiar. O silêncio do outro lado da linha foi longo e pesado. Ricardo, você tem certeza do que está dizendo? Estamos falando de mais de 2 bilhões de reais. Tenho certeza. Quero todos os documentos preparados até o final da tarde. Amanhã foi um turbilhão de reuniões e decisões que alterariam fundamentalmente sua vida. Ricardo convocou uma reunião de emergência com o conselho administrativo de suas empresas, comunicando sua decisão de se manter apenas como acionista minoritário das companhias que havia fundado pessoalmente, abrindo mão de qualquer participação nos negócios familiares. Isso significa, explicou para os executivos atônitos, que meu patrimônio pessoal cairá de aproximadamente 2,8 bilhões para cerca de 200 milhões. Ainda é mais dinheiro do que a maioria das pessoas pode gastar em uma vida, mas será completamente independente da fortuna familiar. Cristiana, que havia presenciado toda a apresentação, o procurou em seu escritório quando a reunião terminou. Senhor, posso perguntar se essa decisão tem a ver com Marina? Tem tudo a ver com Marina, e com Sofia, e comigo mesmo, Ricardo respondeu, assinando os primeiros documentos que Dr. Silveira havia preparado. Cristiana, você já parou para pensar como é viver sempre se perguntando se as pessoas gostam de você ou do seu dinheiro? Imagino que seja complicado. É paralisante. Nos últimos meses, ao lado de Marina, descobri como é ser apreciado simplesmente por quem eu sou. Não posso perder isso. Às 14 horas, Ricardo dirigiu até a mansão familiar no Jardim Europa. Desta vez, não esperou ser anunciado. Passou direto pelo porteiro e entrou na casa onde crescera, encontrando sua avó e sua mãe no escritório principal, claramente discutindo estratégias para lidar com a situação Marina. Vovó, mãe, ele disse, colocando uma pasta sobre a mesa de mogno onde haviam sido tomadas decisões familiares por 4 gerações. Vim comunicar oficialmente minha decisão. Dona Heloísa ergueu os olhos dos documentos que estava lendo, sua expressão imediatamente se endurecendo ao reconhecer o tom formal de Ricardo. Espero que tenha vindo aos seus sentidos, ela disse friamente. Vim renunciar formalmente à herança familiar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dona Margarete empalideceu visivelmente, apoiando-se na cadeira mais próxima. Dona Heloísa permaneceu imóvel por vários segundos, como se não tivesse compreendido as palavras. O que você disse? Estou renunciando à herança, às participações nas empresas familiares, ao fundo fiduciário, às propriedades, tudo. Ricardo abriu a pasta e distribuiu as cópias dos documentos. Já foi registrado em cartório. É irreversível. Ricardo, você não pode estar falando sério, sua mãe sussurrou, as mãos tremendo enquanto folheava os papéis. Estou completamente sério. A partir de hoje, sou financeiramente independente da família Santos. Posso namorar quem quiser, casar com quem quiser, viver como quiser. Dona Heloísa se levantou lentamente, sua face normalmente controlada, mostrando uma fúria que Ricardo nunca havia presenciado. Você está disposto a jogar fora 4 gerações de trabalho por causa de uma aventura com uma oportunista? Estou disposto a construir minha própria vida com a mulher que amo. A admissão saiu naturalmente, e Ricardo percebeu que era a primeira vez que verbalizava seus sentimentos, mesmo para si mesmo. Que ama, Dona Heloísa riu,
mas era um som cruel e descrente. Você conhece essa mulher há alguns meses. Isso é obsessão, não amor. Talvez, mas é minha obsessão, minha escolha, minha vida. E quando ela te deixar, quando perceber que você não é mais o bilionário que pensava que era, o que você fará quando voltar aqui pedindo perdão? Ricardo olhou para sua avó, a mulher que havia sido uma figura central em sua vida por 38 anos, e sentiu uma tristeza profunda, mas também uma liberdade que não experimentava desde a infância. Se Marina me deixar, será porque nossa relação não era forte o suficiente para sobreviver, mas pelo menos saberei que foi real enquanto durou. Você está sendo um tolo. Dona Margarete finalmente encontrou sua voz. Ricardo, essa mulher pode estar manipulando você de formas que nem percebe. Mãe, Marina nem sabe que estou fazendo isso. Na verdade, estou quase certo de que ela ficará furiosa quando descobrir. E ele estava certo. Quando chegou ao apartamento de Marina, às 18 horas, depois de um dos dias mais estranhos de sua vida, encontrou-a preparando o jantar, enquanto Sofia fazia lição de casa na mesa da sala. A cena doméstica simples atingiu-o como sempre fazia, com uma sensação de paz que nenhuma de suas posses materiais jamais proporcionara. Oi, Marina sorriu ao vê-lo, mas Ricardo detectou a tensão em seus olhos. Como foi seu dia? Conseguiu pensar em alguma solução? Consegui, mas você não vai gostar. Sofia levantou a cabeça dos livros. Oi, tio Ricardo. Adivinha? Tirei 9 na prova de matemática. Parabéns, Sofia, você é muito inteligente. Mamãe disse que se eu continuar indo bem na escola, no final do ano, ela me leva no Hopi Hari. Você quer ir com a gente? Ricardo olhou para Marina, que claramente não havia esperado que a filha fizesse o convite. Sofia, amor, o tio Ricardo é uma pessoa muito ocupada. Ela começou. Adoraria ir com vocês. Ricardo interrompeu. Se ainda quiserem minha companhia em dezembro. Depois que Sofia foi para o quarto fazer a lição de casa, Marina serviu café e se sentou ao lado dele no sofá. Então, qual foi a solução que você encontrou? Renunciei à herança familiar. Marina ficou completamente imóvel por vários segundos, o rosto passando por uma série de expressões. Confusão, compreensão e, finalmente, horror. Você fez o quê? Abri mão de toda a fortuna familiar. Agora tenho apenas o que construir por conta própria. Ainda é muito dinheiro, mas... Ricardo! Marina colocou a xícara na mesa com tanta força que o líquido espirrou. Você perdeu o juízo completamente? Marina, não! Não me venha com desculpas. Ela se levantou, começando a andar de um lado para outro da pequena sala. Você jogou fora bilhões de reais por minha causa. Não foi por sua causa, foi por minha causa. Não minta para mim, você fez isso para que sua família parasse de me perseguir. Fiz isso. Ricardo se levantou também, pegando as mãos dela para forçá-la a parar de andar, porque percebi que toda essa fortuna estava me impedindo de viver verdadeiramente. Com você, descobri o que é ser amado pelo que sou, não pelo que tenho. E se der errado entre nós, se não funcionar? Então, pelo menos tentamos sem nenhuma dúvida sobre nossas motivações. Marina o encarou por um longo momento, lágrimas brilhando em seus olhos verdes. Você é completamente louco, ela sussurrou. Completamente, ele concordou. E se eu disser que isso não muda nada, que ainda acho arriscado demais para Sofia se envolver com alguém em sua posição, então respeitarei sua decisão. Mas Marina... Ele tocou suavemente o rosto dela. Eu te amo. Amo sua inteligência, sua força, sua dedicação a Sofia, a forma como você faz brigadeiro queimado, porque é o único que sabe fazer, como você canta no chuveiro, pensando que ninguém escuta. Você me ouviu cantando? Na festa junina, quando você foi se trocar. Você estava cantando Djavan completamente desafinada,
e foi a coisa mais linda que já ouvi na vida. Pela primeira vez desde que ele chegara, Marina sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu não desafino tanto assim. Desafina sim, e eu amo isso também. Quando se beijaram pela primeira vez, ali na sala pequena do apartamento em Perdizes, com o cheiro de café no ar e os ruídos da cidade entrando pela janela, Ricardo soube que havia tomado a decisão mais acertada de sua vida, mesmo que custasse tudo que pensava que era importante. O mês de junho chegara novamente a São Paulo, trazendo consigo o primeiro aniversário do momento que mudara tudo. A festa junina, onde Ricardo havia dançado quadrilha pela primeira vez na vida, guiado pela mãozinha confiante de Sofia. Agora, 12 meses depois, ele se encontrava no mesmo pátio do Colégio Municipal Professor Oswaldo Cruz, mas desta vez não como um visitante curioso, e sim como parte da comunidade. As bandeirinhas coloridas tremulavam suavemente na brisa noturna de inverno, criando o mesmo teto alegre que havia encantado Ricardo um ano antes. O cheiro familiar de quentão, pamonha e milho assado preenchia o ar, misturando-se com o som da sanfona e as risadas das famílias que se reuniam para a tradicional celebração. Tio Ricardo! Sofia correu até ele, vestindo um vestido de chita rosa com babados, seus cabelos presos em tranças, decoradas com fitas amarelas. Aos 9 anos, ela havia crescido visivelmente, mas mantinha a energia vibrante e a curiosidade desarmante que o havia conquistado desde o primeiro encontro. Você viu? Eu ajudei a organizar a barraca de pescaria este ano. Sério? Que responsabilidade importante! Ricardo sorriu, ajoelhando-se para ficar na altura dela. E como está a pesca hoje? Muitos peixinhos sendo capturados? Muitos, e tem uma surpresa especial para os pais e mães que conseguirem pescar o peixinho dourado. Que tipo de surpresa? Sofia fez uma careta misteriosa. É segredo, mas a mamãe me disse que você pode participar porque agora você é, como que fala mesmo, família agregada? A expressão fez Ricardo rir genuinamente. Nos últimos 8 meses, desde que ele e Marina haviam oficializado o relacionamento, Sofia havia criado suas próprias definições para descrever a nova dinâmica familiar. Família agregada era seu termo para Ricardo, alguém que não era pai biológico, mas que estava firmemente integrado à unidade familiar delas duas. Onde está sua mãe? Perguntou, olhando ao redor do arraial. Lá na barraca de doces. Ela fez 3 tipos de brigadeiro este ano, inclusive o queimadinho que você adora. Ricardo caminhou através da festa, cumprimentando pessoas que agora conhecia pelo nome. Pais de colegas de Sofia, professores que haviam se tornado amigos, vizinhos do prédio em Perdizes, onde ele havia passado a maior parte dos últimos meses. Era uma experiência social completamente diferente de qualquer coisa que havia experimentado em sua vida anterior. Encontrou Marina atrás da barraca de doces, vestindo o mesmo estilo de vestido caipira do ano anterior, mas desta vez em tecido azul claro que realçava seus olhos. Ela estava organizando bandejas de brigadeiros, enquanto conversava animadamente com outras mães, suas mãos se movendo expressivamente enquanto contava alguma história que fazia o grupo rir. E aí eu disse para Sofia, filha, o tio Ricardo pode saber muito sobre computadores e negócios, mas sobre plantas ele não entende nada. Ela estava dizendo quando Ricardo se aproximou por trás. Daí ela respondeu, mãe, mas ele está tentando. O vaso de manjericão dele só morreu 3 vezes. O grupo explodiu em risos e Ricardo se anunciou com uma piada. Para sua informação, o manjericão atual está vivo há 2 semanas inteiras. É um recorde pessoal. Marina se virou, seu rosto se iluminando com um sorriso que ainda fazia o coração dele acelerar. Oi, amor. Ela se inclinou para beijá-lo rapidamente, um gesto natural que falava de meses de intimidade crescente. Como foi a reunião com o pessoal do hospital?
produtiva. A expansão da UTI neonatal foi aprovada oficialmente. Vamos conseguir dobrar o número de leitos até o final do ano. Nos últimos meses, Ricardo havia encontrado uma nova forma de aplicar sua experiência empresarial e recursos financeiros. Ao invés de simplesmente fazer doações, ele havia se tornado um consultor estratégico não remunerado para várias instituições de saúde pública, ajudando a otimizar processos, negociar com fornecedores e desenvolver programas sustentáveis de financiamento. E a reunião com sua família? Marina perguntou mais baixo, tocando seu braço com preocupação. Complicada. Mas vamos falar sobre isso depois. A verdade era que os últimos meses haviam sido desafiadores em aspectos que Ricardo não havia antecipado. Renunciar à herança familiar havia sido apenas o primeiro passo. Reconstruir sua identidade pessoal e social, longe do mundo da elite paulistana, revelara-se um processo complexo e às vezes doloroso. Sua mãe havia cortado relações completamente. Uma decisão que ainda o magoava profundamente, apesar de compreender a pressão que ela sofria de Dona Heloísa. Seu pai mantinha contato esporádico, mas sempre tenso e constrangido. A maioria de seus amigos da alta sociedade havia simplesmente desaparecido quando ficou claro que ele não voltaria atrás em sua decisão. Tio Ricardo! Sofia apareceu correndo novamente, desta vez acompanhada de duas amigas da escola. A quadrilha vai começar! Você vai dançar comigo de novo? Claro, mas desta vez eu já sei os passos básicos. Que bom, porque este ano tem passos mais difíceis. Enquanto Sofia corria de volta para se preparar para a quadrilha, Marina passou o braço pelo dele. Você está bem? Parece pensativo. Estou refletindo sobre como tudo mudou em um ano. Ricardo respondeu honestamente. No ano passado, eu estava aqui como um espectador curioso. Agora você está aqui como o homem que Sofia considera uma figura paterna, que conhece metade das pessoas na festa pelo nome e que genuinamente se diverte dançando quadrilha. Marina completou com um sorriso. Como se sente sobre essa transformação? Aterrorizado e feliz ao mesmo tempo. Por que aterrorizado? Ricardo hesitou, procurando as palavras certas para expressar um medo que vinha crescendo em seu coração nos últimos meses. Porque nunca tive uma família de verdade antes, e agora que tenho, a possibilidade de perder isso me apavora mais do que qualquer crise empresarial que já enfrentei. Marina parou de andar, forçando-o a encará-la. Ricardo, olha para mim. Quando ele obedeceu, ela continuou com a voz firme, mas gentil. Você não vai nos perder, não da forma como está pensando. Como você pode ter certeza? Porque amor verdadeiro não se constrói em um ano, mas se revela em um ano. E o que se revelou entre nós é sólido. Naquele momento, a música da quadrilha começou. E Sofia acenou energicamente para Ricardo se juntar à formação no centro do pátio. Vamos! Marina riu, puxando-o pela mão. Hora de mostrar que você aprendeu os passos mais difíceis. A quadrilha deste ano realmente era mais elaborada. Havia novos movimentos, trocas de pares mais complexas e um grande finale, onde todos os casais se reuniam no centro para uma roda final. Ricardo tropeçou algumas vezes, riu de seus próprios erros e se deixou guiar não apenas por Sofia, mas por toda a comunidade que havia aprendido a considerar sua. Quando a música terminou e todos aplaudiram, Sofia o abraçou forte. Tio Ricardo, posso te fazer uma pergunta importante? Claro, Sofia. Você vai casar com a mamãe? A pergunta direta e inocente deixou Ricardo momentaneamente sem palavras, especialmente porque havia estado pensando exatamente sobre isso nas últimas semanas. Por que você quer saber? Porque eu quero muito ter um pai de verdade. E você é a pessoa mais legal que a mamãe já namorou.
Na verdade, você é a única pessoa que ela namorou desde que eu me lembro. Ricardo olhou para Marina, que havia se aproximado e claramente ouvira a conversa. Seus olhos estavam brilhando com lágrimas contidas. Sofia, Marina disse suavemente, essas são decisões de adulto. Eu sei, Sofia interrompeu com a sabedoria peculiar das crianças, mas eu só queria que vocês soubessem que eu adoraria se o tio Ricardo virasse meu pai de verdade. Ele já me ensina matemática, me leva no cinema e faz aquela voz engraçada quando lê histórias antes de dormir. Ricardo sentiu algo se expandir em seu peito. Uma emoção tão pura e avassaladora que por um momento não conseguiu respirar. Era a sensação de ser não apenas amado, mas completamente aceito. Não por seu dinheiro, não por status social, não por conveniência, mas simplesmente por quem ele havia se tornado ao lado delas. Sofia, ele disse, ajoelhando-se novamente na altura dela. Posso te fazer uma pergunta também? Pode! Se eu pedisse sua mãe em casamento, você me daria sua bênção? Os olhos de Sofia se arregalaram e ela olhou rapidamente para Marina antes de responder. Você está pedindo ela em casamento agora? Estou pensando seriamente sobre isso. Sofia praticamente pulou de emoção. Sim, sim, claro que você tem minha bênção. Mamãe, você ouviu? O tio Ricardo quer casar com você. Marina estava claramente surpresa, mas seus olhos brilhavam com uma felicidade que Ricardo nunca havia visto antes. Sofia, querida, por que você não vai brincar um pouco mais na pescaria? O tio Ricardo e eu precisamos conversar. Depois que Sofia saiu correndo, praticamente voando de emoção, Marina se virou para Ricardo com uma expressão que misturava diversão e nervosismo. Então, isso foi um pedido de casamento? Foi um pedido de permissão para fazer um pedido de casamento. Ricardo sorriu nervosamente. Queria ter certeza de que Sofia aprovaria antes de comprar um anel e planejar algo mais formal. E você tem certeza de que quer fazer isso? Casar comigo significa casar com nós duas. Significa ser padrasto de uma menina de 9 anos que vai precisar de você nos próximos 15 anos, no mínimo. Marina. Ricardo pegou as mãos dela. Nos últimos 8 meses, vocês duas me ensinaram o que significa família. Sofia já me chama para ajudar com lição de casa, me liga quando está triste, me conta segredos que nem você sabe. E você... Ele parou, procurando as palavras certas. Você me fez descobrir que eu sou capaz de amar de verdade. Não quero imaginar minha vida sem vocês duas. E sua família? Sua mãe ainda não fala com você. Minha família agora são vocês. Se minha mãe e minha avó um dia decidirem que o amor é mais importante que preconceito, elas serão bem-vindas em nossa vida. Se não, essa é uma escolha delas. Marina ficou em silêncio por um longo momento, observando Sofia brincar na pescaria com outras crianças. Ricardo, ela disse finalmente, eu te amo. Te amo por quem você é, pelo homem que se tornou ao nosso lado, pela forma como cuida da Sofia, como se fosse filha sua. Mas casamento é um compromisso, eu sei, e estou pronto para esse compromisso. Então sim, ela sorriu, lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Se você me pedir oficialmente com anel e tudo, eu vou dizer sim. Quando se beijaram ali, no meio da festa junina, ao som da sanfona e cercados pelo aroma de quentão e milho assado, foi como se toda a jornada dos últimos 14 meses chegasse ao seu destino natural. Sofia, que havia estado observando discretamente da barraca de pescaria, largou tudo e correu até eles gritando, eles vão casar, atraindo a atenção de metade da festa. Mais tarde naquela noite, depois que Sofia adormecera exausta de emoção, Ricardo e Marina se sentaram no sofá do pequeno apartamento em Perdizes.
O mesmo sofá onde haviam tido tantas conversas importantes nos últimos meses. Então, Marina disse, aninhando-se contra ele, quando você está pensando em fazer o pedido oficial? Que tal agora? Agora? Ricardo se levantou, procurou em sua jaqueta e tirou uma pequena caixinha de veludo azul marinho. Ricardo, você já tinha o anel? Comprei na semana passada. Estava esperando o momento certo. Ele se ajoelhou no chão da sala, abrindo a caixinha para revelar um anel de noivado elegante, mas não ostensivo. Um solitário clássico em ouro branco, bonito sem ser extravagante. Marina Oliveira Silva, ele disse, sua voz tremendo ligeiramente de nervosismo. Você aceita casar comigo? Aceita construir uma família comigo? Aceita me ensinar a ser pai para Sofia e talvez futuros irmãozinhos para ela? Marina estava chorando abertamente agora, mas seu sorriso era radiante. Aceito, ela sussurrou. Aceito tudo isso. Aceito você. Aceito nossa família maluca. Aceito nossa vida que não é perfeita, mas é nossa. Quando Ricardo deslizou o anel em seu dedo, ambos souberam que haviam chegado ao final de uma jornada e ao início de outra. 6 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia simples no jardim do Hospital Infantil da Santa Casa, o lugar onde sua história havia realmente começado. Sofia foi a daminha, usando um vestido rosa que ela mesma havia escolhido, carregando alianças simples que simbolizavam um amor construído sobre autenticidade, não sobre fortuna. Dona Heloísa e Dona Margarete não compareceram, mas enviaram um presente, um sinal de que talvez, com o tempo, feridas pudessem ser curadas. E quando Ricardo carregou Sofia nos ombros durante a festa, enquanto Marina ria ao lado deles vestindo um simples vestido branco de algodão, ele soube que havia encontrado algo que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar. Uma família construída sobre amor verdadeiro, respeito mútuo e a coragem de escolher a autenticidade sobre as expectativas sociais. 3 anos depois, quando Ricardo acordava todas as manhãs no apartamento de 3 quartos em Perdizes, que haviam comprado juntos, um lar cheio de plantas que ele finalmente aprendera a cuidar, fotos de família nas paredes e o som constante de risadas, ele sabia que havia feito a escolha certa. Sofia, agora com 12 anos, o chamava simplesmente de pai. Marina havia sido promovida a supervisora da UTI neonatal. E Ricardo havia encontrado propósito em uma vida mais simples, mas infinitamente mais rica em significado. Às vezes, à noite, quando Marina adormecia ao seu lado e ele ouvia Sofia estudando em seu quarto, Ricardo pensava no homem que havia sido 3 anos antes, rico em dinheiro, mas pobre em conexões genuínas. E sentia apenas gratidão pela coragem que tivera de escolher o amor sobre a herança, a autenticidade sobre as aparências, a família verdadeira sobre as expectativas sociais, porque no final ele havia descoberto que a maior riqueza não estava em conta bancária, mas no som de "Boa noite, pai", sussurrado por uma menina que escolhera amá-lo, e no beijo de boa noite de uma mulher que o amava, não pelo que tinha, mas pelo que era.